A Bíblia que você conhece hoje é a mesma Bíblia que os primeiros cristãos conheciam? Você já parou para pensar que quando você abre a sua Bíblia hoje, você está lendo uma palavra que foi escrita para pessoas há milhares de anos atrás? Pessoas que falavam outras línguas, que tinham costumes diferentes dos nossos e que viviam sociedades completamente diferentes. E aqui está uma pergunta que pode mudar o modo como você lê a Bíblia. Será que nós entendemos a Bíblia da mesma maneira que aqueles cristãos no primeiro século entendiam? Talvez o problema não esteja na Bíblia, talvez esteja na forma como nós lemos a Bíblia. E é justamente sobre isso que vamos conversar nesse nosso primeiro vídeo. Antes de mais nada, deixe-me me apresentar. Eu sou o Darlan, eu estudo História e Teologia e nesse canal vamos conversar sobre História, sobre Bíblia, sobre Teologia e principalmente sobre como compreender melhor a fé. Mas eu vou deixar algo bem claro aqui já nesse primeiro momento. Estudar a Bíblia não significa abandonar a fé. Eu acredito que quanto melhor compreendermos as Escrituras, mais profunda pode se tornar a nossa fé. Então nós vamos começar por uma coisa que parece simples, mas é de fundamental importância para a nossa compreensão. A Bíblia não foi escrita em português. Não caiu do céu em português. Quando você pega uma Bíblia escrita em português, parece que tudo já está pronto diante de você. Mas existe uma história enorme por trás desse livro. A Bíblia foi escrita há milhares de anos atrás, por centenas de autores, em várias partes do mundo, usando cultura diferente, linguagem diferente, estilos diferentes. Nós temos narrativa, temos poesia, temos sapienciais, cartas, evangelhos, apocalipse, entre outros gêneros literários. Mas a gente precisa entender que os autores escreveram para pessoas reais, com problemas reais, para a solução de problemas. Paulo não escreveu sua carta aos Romanos pensando na igreja do século XXI. Jesus não disse o seu Sermão do Monte, o capítulo 5, pensando no cristão brasileiro de 2026. Falaram dentro de contextos específicos para pessoas específicas. Mas isso não significa que a gente não possa usar, não significa que ela não possa ser aplicada às nossas vidas, não é sobre isso. Significa que precisamos perguntar primeiro o que o autor quis dizer para aquelas pessoas naquele contexto, para depois aplicar aqui às nossas vidas. Para aqueles que estavam vindo pela primeira vez e só depois perguntar o que esse texto significa para nós, séculos depois. Essa diferença parece pequena, mas ela muda muita coisa dentro da leitura bíblica. Deixa eu te dar um pequeno exemplo aqui. Mateus capítulo 5. Jesus no monte, fazendo ali o seu sermão do monte, ele diz, bem pobres. Você pode simplesmente ler essa frase e tentar imaginar o que significava ser pobre de espírito. Mas existe uma pergunta anterior a essa. O que significava ser pobre? Depender de Deus dentro daquele ambiente judaico do primeiro século. Jesus está falando para uma sociedade de pessoas específicas. Havia uma ocupação romana, havia expectativas messiânicas, havia conflitos religiosos e políticos. Quando Jesus começa o seu Sermão do Monte, ele não está falando para pessoas sem história. Ele estava falando para pessoas que carregavam uma história. E conhecer essa história nos ajuda a ouvir melhor o que Jesus está dizendo. Aqui está, talvez, um dos maiores problemas da leitura bíblica nos dias de hoje. Nós colocamos o nosso mundo dentro das Escrituras. Nós lemos um texto antigo com os nossos valores, usando as nossas próprias óticas, nossos costumes e até as nossas experiências. E chegamos à conclusão que era exatamente sobre isso. Então pensamos, era exatamente isso que o autor estava tentando dizer, mas talvez não foi. Imagina, daqui a 2000 anos, alguém encontra uma mensagem nossa dizendo, estou morrendo de fome. Talvez alguém pense que de fato estávamos passando perigo a ponto de morrer por necessidade ou por falta de comida. Mas nos dias de hoje, quando a gente fala estamos morrendo de fome, sabemos que só estamos com muita fome. Esse é o paralelo que a gente precisa ter com relação à Bíblia. A gente precisa entender a linguagem, entender o contexto, para saber que além do que ele escreveu, o que ele queria comunicar. Que existe uma diferença entre o que foi dito e o que ele queria dizer. E a gente precisa ter esse cuidado. Talvez agora alguém até esteja pensando, quer dizer então que a Bíblia está ultrapassada, que a Bíblia já foi. Não. Não. Essa é uma distinção fundamental. Contextualizar não é relativizar. Quando estudamos os contextos históricos, não estamos dizendo que a Bíblia perdeu a sua autoridade. Estamos apenas tentando compreender corretamente aquilo que o autor quis dizer, não duvidando da autenticidade da Bíblia. Se eu entregar para você uma carta escrita por outra pessoa, você pode ler essas palavras, mas você vai precisar fazer as seguintes perguntas. Quem escreveu? Para quem escreveu? Por que escreveu? O que estava acontecendo? Qual era o problema? Qual era o objetivo? E com as cartas, principalmente do Novo Testamento, a gente precisa ter também essa ótica e essa preocupação. Saber quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, qual era o objetivo, do que se tratava, o que estava querendo tratar, para que a gente tenha uma compreensão maior daquilo que o autor, além de ter dito o que ele queria dizer. Quando Paulo escreve suas cartas aos Coríntios, existe uma igreja em Corinto, com problemas reais, com pessoas reais. Quando ele escreve Filipenses,
Ele está escrevendo para uma igreja que estava lá. Quando ele escreve ao Romano, ele estava escrevendo a uma comunidade cristã em Roma. Essas cidades tinham história, tinham cultura, tinham problemas e precisavam ser respeitadas. E hoje, quando lemos, temos que respeitar também essa cultura, essa história e esse contexto. E é aqui que a história começa a dialogar com a teologia. A gente traz um contexto histórico para unir a fé, para aumentar a nossa compreensão. A história pode nos ajudar a compreender o ambiente no qual a fé cristã surgiu. Podemos estudar o Império Romano, sociedade judaica, cidades do Mediterrâneo, as práticas religiosas, política, econômica, os grupos, os conflitos, línguas, costumes, e tudo isso pode iluminar o texto. Mas existe uma coisa muito importante. A história não responde todas as perguntas de fé. Ela pode investigar documentos, acontecimentos, contextos e até testemunhos, mas ela não responde todas as respostas. A teologia trabalha também com Deus, revelação, pecado, salvação, igreja e esperança, além de outros assuntos. Por isso eu não quero aqui colocar a história contra a teologia. Quero colocar as duas em diálogo, caminhando juntas, esclarecendo, aumentando a nossa fé à luz da história e do contexto. Essa é a proposta desse canal. Olhar para textos conhecidos e fazer perguntas que você nunca imaginou fazer. O que Jesus falou daquela maneira, o que ele queria falar quando falou daquela maneira, quem eram os fariseus, como funcionava uma cidade romana, por exemplo. Por que Paulo escreveu determinadas cartas, o que significava ser cristão no primeiro século. E como os primeiros cristãos entendem determinadas questões. E talvez a pergunta mais importante de todas. O que muda na nossa fé quando começamos a compreender melhor o mundo da Bíblia? Não quero oferecer respostas fáceis sobre perguntas difíceis. Também não quero transformar a Bíblia em um simples objeto de estudo. Quero estudar, quero questionar, comparar e investigar. E, acima de tudo, voltar para o texto. Então, eu quero voltar à pergunta que eu fiz no começo. A Bíblia que você conhece hoje é a mesma que os primeiros cristãos conheciam? O texto é o mesmo, mas estamos separados dela por séculos de história, de contexto e de cultura. Por isso, talvez uma das melhores coisas que podemos aprender é ler a Bíblia com os olhos deles antes de aplicar aos nossos. Porque compreender o texto não diminui a Bíblia e pode nos ajudar a enxergar com muito mais clareza. E talvez você descubra que alguns textos simples são muito mais profundos. Se você quer estudar a Bíblia, teologia e história de uma maneira séria, mas sem transformar a fé em algo distante e complicado, escreve no nosso canal e já comenta aqui embaixo, quero aprender, porque esse é o nosso primeiro vídeo. No próximo nós vamos entrar em uma pergunta que muita gente já fez. Jesus existe? O que a história pode dizer sobre isso? Então eu te espero no próximo, já se inscreve no canal e vamos ver.